Queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, sublime de luz, em que a alegria de olhar para o sol, para a natureza, sentimos profundamente a presença de Deus dentro de nós. Convidamos a todos hoje para que a gente possa refletir nas palavras de Jesus, ampliando o nosso olhar para essa verdade. Hoje nós vamos ler o item 2 e 3. Nesse íntere, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento a Jesus, para que a sua luz, o seu amor irradie sobre todos nós, sentindo esse manancial de amor que move os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mestre Jesus, fortalecei-nos, dai força e coragem para vencer a nós mesmos, e que a sua paz, o seu infinito amor, esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós vamos comentar um pouquinho, dando continuidade ao que falamos ontem, nesse íntere, nesse trabalho de que Jesus perguntando quem era ele. A notícia, obviamente, acaba saindo, percorrendo, buscando a todos, para que eles possam, né, muitas vezes, sentir aquela responsabilidade de traduzir para Jesus, para as pessoas, e falando para Jesus quem era realmente ele, né? E isso para nós é de extrema importância, porque para nós também precisamos ter a condição, a característica de observar que todos nós também temos esses questionamentos, até mesmo sobre quem somos. Mas agora, com Jesus, nós vamos ver isto com outro olhar, quando ele faz esta pergunta para os discípulos e diante daquela resposta que todos nós já vimos, que ele mostra para nós que verdadeiramente o trabalho precisa ter um olhar mais profundo, porque se trata, então, da reencarnação, e nem sempre nós conseguimos detectar o valor de tudo isso que está à nossa volta. Então, quando ele vai narrar essa questão de Herodes, que era o tetrarca, era o monarca importante, e havia sido falado para ele, contado, tudo aquilo que Jesus fazia. E nós sabemos que quando ele vem trazer a palavra do reino de Deus, isso mexe com a estrutura de todos, de medo de perder a força do seu reinado, como se Jesus tivesse ia reinar a questão humana. Mas isso nós entendemos, que eles não tinham mesmo
a condição nenhuma de compreender aquilo que estava sendo dito para todos eles. Então, quem que era esse tetrarca? Herodes. O que esse Herodes queria? Ele queria mostrar a necessidade de que fosse conhecido Cristo ou aqueles que estavam fazendo um movimento diferente. E aí ele diz que porque uns dizem João Batista ressuscitar entre os mortos, e outros que aparecer Elias. E ele então fica mais intrigado ainda, porque, na verdade, ele já havia desenvolvido um trabalho que não foi nada fácil, né? Que mandou sacrificar João Batista e levando, decapitando, né? Levando a cabeça dele numa bandeja para uma das suas esposas, né? Então, nós vamos ver aqui que ele fica na dúvida em relação a João Batista e Elias. Então, os discípulos também comentando com Jesus e disseram do que estava acontecendo. E disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo, quer dizer, tinha curiosidade, ele tinha vontade de conhecer, porque ninguém podia ser maior que Herodes. Então, isso é uma questão que nos chama a atenção, porque nós vamos ver que tudo que Jesus veio nos mostrar foi realmente apoiado na simplicidade, no valor, né? Então, quando vem essa questão de Elias com João Batista, eles ficam, então, naquela confusão. Mas João, que era, né, que era a reencarnação de Elias, ele entra no cenário do mundo com uma situação bem diferente. Então, nós observamos que João Batista não, era Elias ressuscitado, mas eles também não viram isso. E quando, então, Jesus fala para eles, né, de uma forma que é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhe aprouve, ou seja, decapitaram sua cabeça. E nós vamos ver, então, que nós, enquanto estamos encarnados, nós não olhamos para o outro como espírito, e nós nos dividimos nas nossas opiniões. Mas Jesus diz: mas vós, os que tendes comungado comigo, a todo instante, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta também é para nós. Porque nós respondemos, mas Jesus é o Filho de Deus, ele é um Filho unigênito, ele é o Cristo. Mas será que nós estamos respeitando este Cristo e fazendo tudo aquilo que ele nos ensinou? Então, muitas vezes, nós precisamos entender que todos ficaram perplexos quando Simão Pedro dá aquela resposta para ele: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Então, quando ele fala bem-aventurados para Simão, ele está nos mostrando que nós precisamos olhar não é mais o corpo, porque nós precisamos valorizar toda a proposta do Espírito para que nós sejamos bem-aventurados. Por isso que ele fala que Elias já voltou e não foi reconhecido. Por que não foi reconhecido? Porque nós só olhamos o corpo, não olhamos o pensamento, não olhamos as atitudes, a estruturação da fé. Então, nós vamos ver que Elias já esteve aqui reencarnado e eles não reconheceram. Por que não reconheceram? Justamente pela cegueira que ainda carregamos dentro de nós. E é por isso que importa que nós devemos abrir o pensamento, tudo aquilo que Jesus tem nos dito. Porque Jesus tem nos esclarecido, tem também ampliado o nosso olhar e tem nos envolvido de forma amorosa.
Então, se a gente for analisar bem a palavra de Simão, nós vamos ver que naquele processo de intuição, da expansão da sua mediunidade, ele trouxe para todos uma claridade reveladora. E aí ele vai fazer com que cumpra também as profecias da Escritura, quando ele diz que Jesus é é o pastor que vem de onde? Que vem de Israel, com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Por isso que Jesus, que vem, que convida os discípulos para buscar as ovelhas desgarradas do seu rebanho, porque esse foi o papel dele. E aí, o que Jesus mostra para eles? Numa outra proposta de diálogo, ele vai falar que ele também veio buscar as dracmas perdidas do tesouro do nosso Pai. Ora, nós sabemos que as virtudes, tudo aquilo que nós olhamos e sentimos, os valores, né? Essas dracmas podem ser também essas ovelhas, e nós vamos ver que muitas vezes nós não compreendemos, por isso que Jesus trouxe a parábola da dracma perdida, que era um dinheiro. E a mulher foi procurando, procurando até achar. Nós também precisamos de achar quais são as dracmas perdidas que estão dentro de nós. Nós estamos olhando só para a coisa externa. É por isso que Jesus diz: Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não reconheceram. Quem são os nossos filhos, amigos? Quem somos nós? Que espírito somos? Então, nós vamos ver que os discípulos que estavam próximo dele, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. E eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. E João Batista, ele veio como precursor, depois de Elias, que também teve um papel importante para aplanar os corações, para que nós todos pudéssemos encontrar com aquele espírito ou com aqueles espíritos que fazem parte do redil divino? Ora, queridos amigos, venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. É indispensável que nós tenhamos outro olhar para que a gente possa compreender quando Jesus diz: é indispensável, pois, que eu sofra. Porque pelo sofrimento é que nós vamos começar a perceber a força do Espírito. E aí nós vamos ver que Emmanuel tem uma mensagem que é muito interessante quando ele também fala sobre isso, e ele vai nos mostrar de uma forma tão bela que não tardará muito o escândalo que há de envolver em suas malhas sombrias todos aqueles que se encontram distantes do pensamento de Jesus. Então, nós precisamos nos esforçarmos para dar cumprimento das palavras do Cristo, especialmente nas revelações que ele traz para todos nós. Então, o que Jesus nos diz? Que estava escrito no caminho para todos nós. E dizer: está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Está escrito que eu padeça. Quer dizer, se Jesus tem que sofrer para nos ensinar que a força do testemunho de amor e fé, o que nos resta? Então, nós vamos ver que quando Jesus, né, fala sobre isso, todos ficam calados, refletindo nessa palavra de Jesus. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. E nesse momento, cada um de nós temos que refletir de uma forma. Mas Filipe, que foi o apóstolo, né, o discípulo de Jesus, ele ficou assim tão emocionado que ele perguntou: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Isso acontece conosco, amigos. A gente fala: nossa, fulano era tão bom, por que que passou esse fim tão difícil? Nós só olhamos agora.
Nós estamos reajustando com o passado. Mas e Jesus? Jesus não tinha que reajustar com ninguém, porque não estava nem reencarnado. Ele encarnou. Mas Jesus, então, nos mostrou a necessidade da serenidade de todos os momentos de nossa vida. E ele diz: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Nós temos aprendido isso no Evangelho, que Jesus, ele é o Filho que veio para nos ensinar, mas, acima de tudo, a disciplina do Cristo. A disciplina dele ainda não conseguimos longe de fazer. Então, nós vamos ver que todas as ações dele, ele se dirige a Deus e ele se envolve com aqueles que se sentiam escravizados nesse cativeiro do sofrimento, e ele então compreende o que seja essas dores que todos passam, e ele então vem mostrar para nós a diferença do mal com o bem. Então, nós precisamos compreender que todos nós não estamos num barco naufragado, mas todos nós estamos sob a tutela do nosso Mestre Jesus. Nós precisamos ver, quando Cristo nos diz: não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém, para sofrer as mais penosas humilhações. E nós ainda não compreendemos, não aceitamos e muitas vezes não agasalhamos nos exemplos vivos de Jesus. Tenhamos confiança, amigos, tenhamos força e coragem, para que a paz de Jesus nasça dentro de nós. E nesta paz que almejamos, nós te pedimos, Jesus, que possamos receber o paz, este equilíbrio espiritual para todos nós. Que cada um faça suas rogativas e que saibamos, Jesus, sentir as bênçãos deste amparo amigo. Senhor, que a nossa água fluidifique e que o seu amor esteja conosco. Olhe por nós, Jesus, que a doce e inefável paz do seu coração amoroso alcance a fragilidade do nosso ser. Deixamos a todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se fortalecido pelo amor de Jesus, que assim seja.